projeção. Observe, projeção da inflação. Imagine o Brasil aqui em 2019, né, com uma inflação, né, aqui no teto de 3,5. Aí quer projetar a inflação para 2020. Observe o que diz. A projeção corresponde a uma situação em que o futuro tende a ser igual ao passado, em sua estrutura básica. Então, alguém poderia colocar, né, uma projeção para 2020, próximo dessa estrutura de 2019. Poderia ficar entre 3 ou, no máximo, 4. Está vendo que fica próximo ao passado? Mas não fez um planejamento para essa inflação. Fez uma projeção. A próxima palavra, didaticamente, ela se aproxima do planejamento. Só didaticamente. Por quê? Porque a predição corresponde à situação em que o futuro tende a ser diferente do passado. Mas a organização não tem nenhum controle sobre o processo, né, e desenvolvimento. Observe, aqui está o planejamento de A a B. Aqui está a predição de A a B. Ou seja, corresponde à situação em que o futuro tende a ser diferente do passado. No planejamento, esse percurso tem um controle. O tempo todo o planejamento controla. Já a predição não tem nenhum controle. Então, didaticamente, o que se aproxima mais do planejamento é a predição. A diferença é que a predição de A para B, aquele percurso não tem nenhum controle. E no planejamento, percurso de A a B, a organização tem um controle. Olha aqui o exemplo. Predição do crescimento econômico, né? O Brasil projeta, né, ou melhor, fazer essa predição de um crescimento do PIB de 3,5. Olha que maravilha seria, né? Aí, de repente, os analistas começam a baixar, porque esse controle não é tão exato assim, né? Tem muitas variáveis no crescimento do PIB, né? Tem o fator o risco Brasil, a confiança de investimento, que vai diferenciar esse controle, fica difícil. Planejamento não. O planejamento se apropria da função controle para verificar se o que está sendo planejado está sendo devidamente executado. É tranquilo, tá? E a resolução de problemas, aquele gestor, ele está resolvendo um problema, é bom, mas o excelente seria o previsor, aquele que não deixa acontecer. Resolução de problemas, ó, tenta fazer esse problema aqui comigo. Um cachorro, um carneiro e um macaco equivale a um porco. Um porco equivale a 4 cachorros. 2 cachorros equivale a 4 macacos. Quanto equivale um carneiro? Vocês estão doidos para resolver isso aí, né? Mas aqui não é a disciplina raciocínio lógico, tá ok? Isso aqui é a disciplina administração. Portanto, esse gestor solucionador de problemas iria resolver esse problema tranquilamente, mas não estaria nem perto de um planejamento. Tranquilo? Como esse material já está disponível, depois vocês irão encontrar a solução. Eu já encontrei. Quer que eu diga? Não. Diga. Não, digo não. Vamos calcular aí, certo? E o plano? O plano é a formalização do planejamento. Enquanto o planejamento fica com habilidade conceitual, nas ideias, numa gestão participativa, o plano já é a parte escrita, né, dessas ideias, né? O plano é a consolidação das informações e atividades desenvolvidas no processo de planejamento. Questão. Vamos resolver? Essas palavrinhas já foram cobradas em concurso. É uma questão extra, estilo COPEV, dá uma olhadinha aqui comigo. Sabe-se que o planejamento é uma das funções que integra o processo administrativo. Sabe-se também que o planejamento não poderá ser confundido com as expressões elencadas abaixo. Indica a expressão que se aproxima do conceito de planejamento, no que se refere à indicação do tempo. Ora, nós vimos há pouco essas palavras todas, previsão, projeção, predição, resolução de problemas e plano. Eu disse para vocês que, conceitualmente, o que mais se aproxima do planejamento é a predição, porque ela quer um resultado no futuro diferente do passado. Com uma diferença, na predição
não temos controle dos acontecimentos, concorda? E no planejamento nós deveremos ter esse controle. Então a resposta foi a letra C. Predição se aproxima muito do planejamento. Bom, agora não podemos mais confundir uma previsão, uma predição com planejamento. Chegou na hora, né, no momento exato de estudarmos os princípios do planejamento. Dá uma olhadinha aqui para mim, por favor. O planejamento é a primeira função do processo administrativo. É ali que tudo começa para que uma organização consiga, né, êxito, obtenha sucesso. Portanto, na hora de elaborar um planejamento, aquele gestor não poderia atentar contra alguns princípios do planejamento, porque se ele não observasse esses princípios, o planejamento já estava nascendo errado, concorda? Olha, se você não observa princípios e vai elaborar, meu amigo, você já está nascendo todo torto, todo errado. Como é que vai alcançar o objetivo? Ficaria difícil. Aí a literatura diz, olha, gestor, na hora da elaboração dos planejamentos, fique atento aos princípios gerais e aos princípios específicos do planejamento. Eis os princípios gerais de planejamento. Princípio da contribuição aos objetivos, princípio da precedência do planejamento, princípio da maior influência e abrangência, princípio da eficiência, eficácia e efetividade. Alguém poderia estar pensando, professor, o que caracteriza o princípio da contribuição aos objetivos? Olha só, toda e qualquer organização, seja pública ou privada, precisa sempre visar ao objetivo máximo da organização. Uma empresa, o objetivo máximo, ela visa ao lucro. Já uma administração pública, o objetivo máximo é a satisfação do cidadão. Para alcançar esse objetivo máximo, essa empresa, pública ou privada, precisa sempre hierarquizar os objetivos. Como assim? Observa os níveis. Viria os objetivos operacionais sendo realizados, os objetivos táticos sendo executados e chegaria aos objetivos estratégicos. Então, existe essa hierarquia, sim. Portanto, isso aí, o princípio da contribuição aos objetivos está deixando claramente que, para alcançar esse objetivo máximo, os objetivos devem ser hierarquizados, né? Vem de baixo para cima e chega no todo. O planejamento é bem simples. Olha, qual é a função do processo organizacional? A primeira, não é o planejamento? Imagine alguém tentando organizar uma estrutura sem ter as estratégias muito bem definidas no planejamento. Tentando alguém dirigindo as pessoas sem ter os objetivos a ser perseguidos. Tentando alguém executar um controle sem ter um objetivo para controlar. Portanto, o princípio da precedência diz, o planejamento vem sempre antes das outras funções. Primeiro se planeja, para depois fazer as outras funções. Não é tranquilo esse princípio? Planeja, provoca modificações em pessoas, em tecnologia e sistema. Daí, o princípio da maior influência e abrangência, quem está lá no planejamento estratégico tem que ter essa visão geral. Porque ao estabelecer aquela visão, missão, objetivos e metas, certamente o planejamento irá provocar modificações. Algumas pessoas poderiam ser realocadas de um setor para outro, algumas pessoas poderiam necessitar de uma capacitação, um treinamento, por exemplo. E o último princípio geral é o princípio da eficiência, eficácia e efetividade. Esses três E's, candidatos, precisam estar na massa do sangue. Não podemos errar. Aí eu coloco aqui no meu slide, eficiência se refere aos meios, eficácia se refere aos fins e efetividade é o impacto de forma permanente naquele ambiente. Portanto, todo procedimento, ele busca eficiência, todo atingimento de metas e objetivos alcança os resultados, eficácia, e quando esse resultado provoca, né, um impacto na sociedade, estou diante do conceito de efetividade. Está ok? Estou passando, está sacramentado.
E vamos finalmente, estou dando uma olhadinha aqui no relógio, está num tempo bom, para os princípios específicos do planejamento. Ou seja, planejamento participativo, coordenado, integrado e permanente. Olha só que coisa interessante. A literatura fala os tipos de planejamento, são 3: estratégico, tático e operacional. Então, esse planejamento participativo não é um tipo de planejamento. Isso aqui é um princípio específico do planejamento. Então, quando você está elaborando o planejamento estratégico, por exemplo, seria interessante que esse gestor convidasse, envolvesse todos os representantes da organização, porque nesse debate poderia surgir belíssimas ideias, concorda? Aí vem a participação de todos, uma gestão participativa, estaria atendendo ao princípio do planejamento participativo. Já o planejamento coordenado, aqui está dizendo, olha, as unidades têm uma certa independência. É normal que um gerente de recurso humano queira o melhor dos recursos para a sua unidade, o de produção queira também os melhores recursos. Aí tem um diretor-geral ou um presidente que vai sempre coordenar, né, esses planejamentos de unidades para que alguém não puxe de forma demasiada a brasa, né, para a sua sardinha e deixe os outros. Não, tem que coordenar isso aí. O planejamento integrado está dizendo que uma organização tem 3 tipos de planejamento: o estratégico, o tático e o operacional. São 3 tipos diferentes, mas fica, na verdade, 3 em 1. Tem que existir uma integração. O estratégico para toda a organização, o tático para as grandes unidades e o operacional para o setor, uma área. Então, tem que buscar essa integração desses planejamentos. E o planejamento permanente está dizendo que o planejamento não é uma camisa de força. Uma vez elaborado, ele ficaria imutável. Não. O planejamento não sai de A para B. Imagina que um obstáculo no percurso. Então, esse planejamento, ele sim, precisa ser revisado, se necessário, modificado. Tá ok? Com isso, nós terminamos. Olha só, pessoal. Então, veja. Vou tratar agora dos tipos de planejamento. A literatura apresenta a seguinte tipologia. Nós temos o planejamento estratégico, um planejamento tático e um planejamento operacional dentro daquela pirâmide organizacional. Aí, como eu faço nas minhas aulas, né? Tenho muitas informações aqui. O que é que eu digo para vocês? Sabe ler? Sei, professor. Então, boa leitura, tá? O que é que você vai fazer de hoje de 2 às 4 da manhã? Vai ler isso aqui, concorda? Por quê, professor? Que eu vou chegar somente nas características e irei apresentar tudo para vocês, tá bom? Estão aqui nessa página? Localiza aí qual o número da página. 27, obrigado. Olha só, principais características do planejamento estratégico. Lembram da pirâmide organizacional? Eu estou aqui em cima, no nível institucional. É de responsabilidade da alta cúpula da administração elaborar o planejamento estratégico. Mas esse planejamento estratégico possui as seguintes características. Por exemplo, é projetado para o longo prazo. O longo prazo, na literatura administrativa, está dizendo o seguinte: ações e atividades executadas acima de 5 anos é considerado longo prazo. Então, o planejamento estratégico, realmente ele tem essa perspectiva temporal de ser longo prazo, tá certo? Envolve a empresa como um todo, sim. Ele é elaborado na cúpula administrativa, né? E a missão, a visão, é para toda a organização, por exemplo. Olha aqui, reforçando, é definido pela cúpula organizacional, né? Um diretor-geral, um presidente, um superintendente. Essas denominações ficam variando de acordo, né, com a organização. É voltado para a eficácia, ou seja, o planejamento estratégico busca, né, os resultados organizacionais, e é voltado para o atendimento do cliente, ou seja, é um planejamento elaborado, né, para a satisfação do cliente. Tá ok? Então, essas características são próprias do planejamento
estratégico. Esse planejamento estratégico, para ser elaborado, a literatura indica uma ferramenta adequada. Por exemplo, tem algum rapaz solteiro aqui? Você é solteiro, amigão? Não? Mas me permita aqui essa demonstração de ferramenta adequada. Observe aqui comigo. Se você chegar atrasado, olha a ferramenta para quem chega atrasado. Estão vendo aí? Se você chegar bêbado, olha a ferramenta adequada. Meu amigo, se você chegar com batom na roupa, olha a ferramenta adequada. Aqui está dizendo o seguinte: gestor, você está elaborando o planejamento estratégico, não está? Estou. Portanto, você tem à sua disposição várias ferramentas administrativas. Utilize a melhor. Olha só essa analogia. Sobre os meus pés, esse chão não é duro, de concreto. Eu tenho um tesouro, é o meu objetivo. E tenho duas ferramentas disponíveis. Uma britadeira profissional e uma simples pá. Para que eu possa alcançar de forma eficiente e eficaz esse tesouro, obviamente, qual seria a melhor ferramenta adequada? A britadeira profissional, concorda? Chegava aqui, ó, alcançava o objetivo. Se eu fosse utilizar a pá, não iria sofrer mais? Ia perder um tempo, não ia ser eficiente, um desgaste elevado e, sei lá, séculos depois poderia chegar nesse objetivo com muito suor. Aí a literatura está dizendo: gestor, eu coloco várias ferramentas à sua disposição. Escolha a mais adequada para elaborar um planejamento. E como o planejamento estratégico é o único planejamento que coloca o pé fora da organização para fazer análise do ambiente externo, os outros, tática operacional, não fazem análise do ambiente externo, só o planejamento estratégico, a literatura bateu o martelo. A melhor ferramenta para elaborar o planejamento estratégico é a matriz SWOT. Tá ok? Observe, essa expressão SWOT vem dessas palavras na língua inglesa. Strengths, weaknesses, opportunities, threats. Que significa força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Aqui no Brasil, essa matriz foi chamada de, ó, coisa linda, fofa. Isso é uma fofa. Vamos fazer o planejamento estratégico com a matriz fofa. É a matriz SWOT. Mas se cair fofa, é reconhecido na literatura, tá bom? Planejamento tático. Mesma didática. Faça a leitura, tá? E vamos para as principais características. O planejamento tático não é aquele que está no nível intermediário. Lembra? Olha aqui, ó. Nível intermediário. O que acontece? Ele é projetado para o médio prazo. Se o longo prazo do estratégico for atividades realizadas acima de 5 anos, o médio prazo são atividades realizadas acima de 1 ano até 5 anos. Então, toda e qualquer atividade realizada acima de 1 ano e até 5 anos, a literatura considera de médio prazo. Veja que o tático envolve cada departamento ou unidade organizacional. Ele é definido pelo nível intermediário, aqueles gerentes, né, de departamento de produção, né, departamento de marketing, algo assim. E é voltado para a coordenação e integração das atividades. O planejamento tático, também o gerente, na hora da elaboração, ele vai se apropriar de algumas ferramentas. Agora eu vou dar uma dica para vocês. Qual foi a ferramenta adequada para elaborar o planejamento estratégico? Matriz SWOT. Daqui a pouco eu vou falar agora por força da didática. A melhor ferramenta para o planejamento operacional é a matriz 5W2H. Daqui a pouco explico. Então veja, manha, se tem uma ferramenta 5W2H para o operacional, a matriz SWOT para o estratégico, qual é a dica? O que sobrar, o gestor pode utilizar para elaborar o planejamento tático. E sobra muitas, viu, gente? Olha, por exemplo, as ferramentas da gestão da qualidade total, tais como a estratificação, a folha de verificação, o gráfico de Pareto, o diagrama de causa e efeito, o diagrama de correlação, histograma, gráficos e cartas de controles.
Então, a dica está dada. Matriz SWOT para o estratégico, matriz 5W, 2H para o operacional, e o que sobrar pode utilizar no tático. Tranquilo? E vamos para o planejamento operacional. Ó, estou aqui embaixo. Eis as principais características do planejamento operacional. É voltado para o curto prazo. A literatura fala o que é esse curto prazo para o planejamento operacional. Atividades ou tarefas executadas até 1 ano. Então, revisa comigo. Atividades executadas até 1 ano. Operacional, curto prazo. Acima de 1 ano e até 5, tático. Acima de 5 anos, estratégico. Ou seja, já dominamos o que seria esse curto prazo, médio prazo e longo prazo. Tá ok? Envolve cada tarefa ou atividade, por isso que ele chega nos detalhes, nos procedimentos, e é voltado para a eficiência, enquanto o estratégico é voltado para a eficácia. Tá ok? Eis a matriz 5W, 2H. Esse 5W vem dessas letras, né, desses nomes na língua inglesa. What, who, where, when, why, how much. Ou seja, o que, quem, onde, quando, porquê, como, quanto custa. Observe, gente, a matriz 5W2H detalha exatamente o que vai acontecer no planejamento operacional. Tá? Bota o nome da pessoa, quem é responsável, qual a ação que será executada, o local, o prazo. Então, esse planejamento é o único que chega realmente nos detalhes, é o que coloca a mão na massa para executar, tá certo? Muito bem, quero revisar com vocês o conceito de missão, visão e valores. A literatura fala, missão é a razão de ser da organização. Ela nasceu para aquilo, tá ok? Visão é o que a empresa quer ser, ela coloca o pé no futuro. E os valores são aspectos comportamentais, né? Ética, né? Aquela lealdade, aquela verdade, aquela responsabilidade socioambiental. Então veja, razão de ser, missão. O que a empresa quer ser, visão. E aspectos comportamentais, valores. Tranquilo? Muito bem. Chegou a hora, né, de fixarmos a aprendizagem com uma bateria de questões. Por favor, localize aí a questão de número 20. Boa. Localizado? O que diz? Em uma organização, o Departamento de Serviços Gerais geralmente executa muitas tarefas de curto prazo, em nível operacional. Para que estas atividades sejam executadas pelos colaboradores com eficiência e eficácia, exige-se do gerente da área de serviços gerais. Observe as atividades a serem executadas. Aí ele vai dizer o seguinte, olha, se esse planejamento executa tarefas de curto prazo, qual tipo de planejamento que eu estou falando? Operacional. O operacional, para ser bem elaborado, qual seria a ferramenta adequada? A matriz 5W, 2H. Se fosse de longo prazo, não seria o estratégico? A ferramenta adequada seria o quê? A matriz SWOT. Ora, se aqui é um planejamento de curto prazo, é lógico que esse gerente da área de serviço iria executar um planejamento operacional. Para isso, ele poderia se apropriar da ferramenta 5W2H. Observe essa ferramenta que começa a aparecer. Análise de Pareto. Lembra da manha? Se é operacional, qual é a dica da ferramenta? 5W2H. Se é estratégico, qual é a dica? Matriz SWOT. Se não é uma nem outra, o que aparecer no meio, o que é? É tático. Então, olha, análise de Pareto seria para o tático, diagrama de finalidade para o tático, diagrama de relações para o tático, método do caminho crítico para o tático.
Então, das opções aqui, esse gerente, para fazer isso de curto prazo, ele tem que controlar e planejar. É a letra E. Não apareceu nem sequer a ferramenta 5W2H. Tranquilo? Você vai por exclusão. Essa questão da COPEV, né, é interessante. Deixa eu ver essa outra, a 23 também é boa. Né? Tem essa aqui da COPEV, né? Tem essa outra. Agora, gente, tem essa outra aqui, ó. É uma bateria de questões. O que é que eu faço com as minhas turmas? Eu não resolvo todas as questões dos exercícios propostos. Né? Eu dou a teoria, fundamentação teórica, resolvo algumas questões para que vocês percebam que é possível a solução, e vocês em casa, no estudo individualizado, têm que extrapolar, fazer bastante questões, doses cavalares de questões, porque fica tranquilo resolver. Observe uma pequena demonstração aqui, para encerrarmos o assunto aqui de hoje. Observe essa questão aqui, ó, da COPEV. Olha como é simples, uma questão da COPEV. Os 3 tipos de planejamento, estratégico, tático, operacional, têm diferentes amplitudes. De um modo geral, os planejamentos podem ser descritos como segue. Observe o estilo, 1, 2, 3. Os itens 1, 2, 3 referem-se respectivamente aos planejamentos. Vamos lá, uma questão fácil. 1, é macro-orientado, abrange a totalidade da empresa. Que planejamento é esse? Muito bem. 2, aborda cada unidade da empresa separadamente. É o tático. 3, é micro-orientado, abrange apenas as tarefas da operação. Operacional. Então, é o quê? Estratégico, tático, operacional. Estratégico, letra A. Tranquilo? Porque as outras questões, eu tenho certeza que vocês já têm o fundamento, resolva. E agora, a continuidade seria o seguinte: as funções do processo organizacional, planejamento, estudamos. Organização, direção e controle. A organização, a COPEV, está cobrando de forma acurada no tópico 3. A direção está sendo cobrada de forma acurada no tópico 4. Então, seria redundância por minha parte colocar agora todo esse assunto que nós veremos daqui a pouco. Ok? Então, nós estamos concluindo a aula do tópico 2. Tá? Vocês agora precisam, depois da compreensão em sala de aula, fazer as revisões espaçadas, estudar de novo, fazer mais questões, aí o candidato fica preparado, tá bom? Tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, o tópico 2 foi batido, tá? Vamos para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente retorna para dar continuidade aos outros assuntos. Vamos estudar administração financeira orçamentária. Vamos concluir aquela aula passada dos princípios orçamentários, tá bom? Então, valeu, vamos para o nosso intervalo.